Obrigado, hein, Gabi? Agora sim. O final de semana foi bom pra galera, hein? Foi bom. Olha bom aqui, último dia sozinho amanhã, ó. Já tá de volta? Meu amigo tá de volta. Ah, botar no Acabou trabalho, o descanso, então. botar ele a trabalhar. Bom programa. Beijo, guris. Tchau. Boa semana pra vocês. Tá começando a partir de agora o RS Acontece. Eu e você temos um encontro marcado. Vamos juntos até as 2h30 da tarde com as principais notícias. Tudo que foi notícia no Rio Grande do Sul está aqui no RS Acontece. Curiosidades, histórias legais. Tudo isso a partir de agora. Vamos rodar os destaques da segunda-feira. Fatalidade. Corpo do homem que morreu em queda de um raio é velado na região metropolitana. Os 14 feridos já receberam alta do hospital. Dicas valiosas. Faltando 5 dias para a prova do Enem, qual o foco a partir de agora? Estudar mais ou relaxar a mente? A gente descobre com uma professora. Outubro Rosa. No mês de conscientização do câncer de mama, o depoimento de uma mulher que superou a doença e hoje ajuda outras pacientes. Período de testes. Táxis da capital já podem trafegar nas faixas exclusivas para ônibus e lotação. Apelo. Comunidade do Beco dos Coqueiros, na zona norte da capital, pede por soluções sobre arroio que corta a região. Alegria. É a Oktoberfest Igrejinha, no Vale do Paranhana, que se despediu em clima de muita diversão. Você já sabe, né? O nosso jornal também está ao vivo agora, na live no Facebook da Band. Acessa lá, Band RS. Vai lá no RS Acontece, escreve a sua mensagem que eu leio ao vivo. É daqui a pouco, depois do intervalo, a gente inicia o RS Acontece. A gente já volta. A gente começa o RS Acontece dessa segunda-feira com uma notícia trágica. O corpo de Valdenir Massaia, de 27 anos, foi enterrado agora há pouco. A cerimônia de despedida ocorreu no cemitério Parque Jardim Celestial, no bairro Rincão da Madalena, em Gravataí, na região metropolitana. Massaia trabalhava como operador de máquina. Ele deixou uma filhinha pequena, de menos de 1 ano. Massaia jogava futebol em um campo afastado em Gravataí, na região metropolitana, quando um raio caiu e atingiu o terreno. Foi neste domingo. Houve outros feridos também, mas todos já foram liberados do hospital Dom João Becker. Eu fui até o local ontem, onde tudo aconteceu, e trago agora os detalhes dessa ocorrência para vocês. O raio caiu nesse campo em Gravataí, a cerca de 30 quilômetros de Porto Alegre, logo no começo de um amistoso entre 2 times amadores. Os atletas que participavam do jogo disseram que a chuva não era forte e que, de repente, um clarão seguido de um forte barulho atingiu todo o terreno. Com a descarga elétrica, quase todos os jogadores caíram no chão. Um deles foi Valdenir Massaia, de 27 anos. Ele foi socorrido e reanimado ainda no campo, mas morreu a caminho do hospital. E a gente tirou o Massaia do campo, levou para uma área ali mais de menor risco, digamos assim. Começamos a fazer a compressão até alguém pegar um carro, né? Daí pegaram o carro, eu vim comprimindo ele até o hospital, o colega meu vem dirigindo. E aí a gente veio para cá e foi isso que aconteceu. A outra vítima conseguiu sobreviver, mas segue internada em quadro estável. Ao todo, 15 pessoas precisaram de atendimento médico, entre elas uma criança de 8 anos. Alguns apresentaram queimaduras, a maioria apenas dores musculares. Eu achei que era até, eu tinha trombado com o jogador do time dele, achei que tinha até batido a cabeça na trombada e caído, mas quando eu levantei, estava todo mundo caído no chão. Matheus teve sorte, porque calçava chuteiras com sola de borracha, material que isola a eletricidade. Um dia antes, a minha chuteira de trava de ferro se abriu e eu fui com a chuteira de trava de borracha. Eu acho que isso ajudou também. Que tristeza, né, gente? Então isso chama a atenção para que a gente tenha cuidado. Quando tiver temporal por perto, tiver vindo aquelas nuvens que ficam escuras, o céu fecha e tem condição de muitos raios, vamos evitar, né, se expor a um risco desses. Olha só, isso não é notícia repetida, hein? Uma mulher foi presa por furto de energia elétrica em Pelotas na manhã dessa segunda-feira, durante fiscalização da CE, com apoio da Polícia Civil. Ela era proprietária de uma confeitaria localizada no centro da cidade. O desvio ocorria nas 3 fases do estabelecimento, furtando todo o consumo da rede da CE. No local havia equipamentos como 2 fritadeiras, 9 freezers, 3 refrigeradores, 3 aparelhos de ar-condicionado, balcões, frigoríficos e estufa, fornos elétricos e também micro-ondas, cafeteiras, batedeiras, entre outros.
Essa foi a 36ª prisão registrada pelo crime de furto de energia elétrica na área da concessão da CE neste ano, dentro do programa de combate à perdas da companhia. A gente está fazendo a conta aqui, quase 40 prisões nos últimos dias aqui em 2019. Isso é muita gente. Um homem morreu e outro ficou ferido após serem atingidos por tiros na rua Lisboa, no bairro Santa Isabel, em Viamão, na região metropolitana. O caso foi na noite deste domingo. Segundo os policiais, os disparos foram efetuados por outros 2 homens ainda não identificados. As vítimas foram alvejadas quando entravam em um veículo e foram surpreendidas pela dupla. Olha aqui, ó. Reta final, é isso? É agora, no domingo, no dia 3 de novembro, a primeira etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior do país. 5 milhões de candidatos vão fazer provas de linguagens, ciências humanas e redação. Se você é um dos candidatos, preste atenção a partir de agora. O que deve fazer? Estudar mais, aprofundar ou relaxar, jogar tudo para cima? Quem nos conta é a professora Andressa. Eu não vou falar teu sobrenome porque eu não me arrisco, é Andressa? Eurhigel. Eurhigel. Bom, professora Andressa. Então, chegando mais perto da data, né? O que a gente faz nesse momento? Aproveita para pegar aqueles conteúdos que a gente estudou para aprofundar ou simplesmente pega o caderno e faz assim, ó, joga para cima? Bom, acho que a primeira coisa é respirar fundo, porque não tem como a gente estudar 3 anos de ensino médio em 5 dias, né? Impossível. Mas eu acredito fortemente que a gente pode fazer algumas coisas legais. Por exemplo, a gente pode fazer as últimas 2 provas do Enem, de repente até quarta-feira, quinta-feira, com calma, com o intuito de analisar as questões, revisar aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe, né? Não é uma boa hora para aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu, né? Porque, bom, aprender coisas demanda muita energia, quem está me ouvindo aí sabe o que eu estou falando, né? E eu acho que esse momento a gente precisa centrar naquilo que a gente já sabe, focar na prova, entender como é que são o estilo das questões. Boa parte das questões, se a gente tiver calma, respirar fundo, a gente consegue resolver só com, né, concentração e interpretação de texto. Porque, teoricamente, são conteúdos que a gente já viu e faz pouco tempo, né? Sim. Então, assim, ou seja, está ainda ali na memória, não Exato. é algo muito, assim, que nunca viu um fato novo, né? Então, Exato. a calma, nesse momento, ela é bem específica e ela tem que estar na gente, né? Tem que estar. Respira em fundo, tá? Faz aquelas técnicas de respiração que são importantes. Respira durante 6 segundos, expira durante 6 segundos. Deixa o ar entrar e, assim, ó, revisa o que tu puder. Dorme se tu conseguir, porque a gente sabe que essa altura do campeonato dormir é complicado, né? Mas se alimenta com alimentos leves, para não ficar com dor de barriga na hora da prova. Tenta não ficar conversando muito com os outros colegas entre as 2 semanas, né? Porque geralmente tem aquelas conversas e um colega diz que fui muito bem, outro diz que foi muito mal. E na verdade... Às vezes nem é sempre a verdade, né, professor? Isso é um pouco ansiogênico, né? Uhum. Então o ideal é a gente se preservar, revisar o que for possível, dormir bem e, se possível, sobrar um tempinho, né? Incluir aí um exercício aeróbico. É muito bom para a nossa saúde mental também. Bom, domingo agora tem prova, então, de linguagens. Isso, é linguagens, redação, português. E aí no próximo domingo é biologia, sou professora de biologia, né? Ciências da natureza e matemática. Daí ciências da natureza tem biologia, física e química. Agora, a redação ainda é o calcanhar de Aquiles do pessoal, assim, é o que mais teme? Sim, acho que as mais pedidas dos alunos, assim, nessa altura do campeonato é matemática, né? E, com certeza, redação. E qual é a dica? Vamos lá, cada um tem uma dica de como se faz uma redação, assim, precisa, né? Qual é a tua dica, professora? Olha, eu acho que colocar em prática todas as dicas que os professores de português e redação deram ao longo do ano. Se puder incluir o contexto que a gente está vivendo esse ano, né? Colocar a opinião. Mas sempre contextualizada, com bastante embasamento, né? Embasamento crítico. Essa seria a tua dica, assim? Sim. Ler está muito bem informado também sobre tudo que está acontecendo, né? Se bem que eles já sabem, né? Os candidatos já sabem que isso é o principal, mas o fato é que é focar e ter um embasamento crítico. Tu acha que esse pode ser o grande diferencial? Isso. E escrever com calma, passar limpo com calma, né? Acho que fazer as coisas com calma, acho que é a melhor dica que a gente pode dar agora, nesse momento. Agora, professora, assim, tu disseste assim, né, a gente não deve mexer naqueles conteúdos que a gente não olhou até agora, né? Não vale a pena mesmo? Não, acho que
É que depende, né? Tem estudantes e estudantes, né? Tem o estudante que agora se deu conta que o Enem, né, em alguns dias. Então, esse eu acho que é melhor, de repente, cuidar um pouquinho, né? Dá uma lida na prova, faz os exercícios, dá uma revisada. Agora, os estudantes que estão aí o ano inteiro se preparando especificamente para a prova, né? Eu acho que já aprenderam, já fizeram uma boa aprendizagem, já tem um embasamento interessante, já construíram o que tinha que ser construído ao longo do ano, né? Então, eu acho que o importante nesse momento é revisar, fazer as questões é importante e acho que mais importante do que simplesmente fazer as questões é prestar atenção nelas, né? Por que a A está certa? Por que a B está errada? Qual é a vírgula que deixa a letra D incorreta, sabe? Fazer a prova aos pouquinhos e se deparar com algum conteúdo que não conhece, que tem alguma dificuldade ainda, eu acho que o mais importante é, nesse momento, revisar aquele conceito pontual que de repente não lembra mais, porque estudou lá no início do ano, né? Mas não se preocupar com grandes blocos de conteúdos e fazer o que pode ser feito em 5 dias, né? Como eu disse antes. 3 anos de ensino médio em alguns dias é complicado, né? Sim, não tem milagre que exista, né, professora? Não. Uma boa dica também é o pessoal participar dos aulões que os professores estão oferecendo agora, né, nos pré-ENEMs. No meu prédio, nós estamos oferecendo alguns aulões. Muitos professores estão oferecendo, tem aulões online, né, que são as últimas dicas de cada uma das disciplinas para as provas. Então, acho que se fizer bem ao estudante, se ele quiser ter dica de cada um dos profissionais, né, de cada um dos professores de cada área, eu acho que é uma boa assistir esses aulões também. Tua dica, assim, por exemplo, viu a questão na hora deu aquele branco, né? Dá um tempo, deixa a questão de lado e depois volta. Qual é a tua dica? Acho que sim, né? Eu faço assim. Né? Muita calma, né? Também calma, né, prof? Tem que ter, porque o nervosismo não deixa a gente ativar as nossas memórias, né? A gente resgatar as memórias da gente. Então, vi uma questão, que às vezes é só um conteúdo que a pessoa tem medo, não é que ela não saiba, tipo, é um conteúdo que ela acha, por exemplo, dentro da biologia tem um assunto que é a genética, que, né, deixa todo mundo... Pânico. Nossa. Então, viu uma questão de genética, viu o azinho lá, já, não sei. Então, viu genética, calma, respira, faz as próximas, sobrar um tempinho, que é bem difícil no Enem, né? Volta. Não te esquece do TRI, né? Que a gente tem um sistema de avaliação diferente das questões. Ele tem um sistema que ele consegue identificar quais são os conteúdos, as questões mais fáceis e as questões mais difíceis. E o aluno ele é avaliado de acordo com as questões que ele acerta, né? Então não adianta, por exemplo, ele acertar as questões mais difíceis e não acertar as fáceis. Porque o sistema, o TRI, ele acaba interpretando que o aluno chutou. Isso quer dizer, por isso que não pode fazer o chute, né? Exato. Então, de novo, com calma, né? Respira, sempre que possível respira. Se bater o branco, acho que para, toma uma água, né? E volta assim que tu puder. A tua área, a área dedicada aos alunos de medicina, que tentam medicina. Isso. Como é que é esse estresse? Porque... Ai, tadinhos. Os meus alunos, assim, é um dos cursos, é o curso mais concorrido no vestibular, né? Desde fevereiro, a gente está tendo, desde o início de fevereiro, nós estamos em aula para ter os 3 anos de ensino médio em alguns meses, né? E acho que desde a primeira semana de aula ele já vem, prof, tô nervosa, prof, não vai dar tempo, prof, sabe? Então, é muito concorrido, né, professor? Sim, e para eles especialmente, assim, claro, para todos, mas para eles especialmente eu peço que tenha segurança em tudo que a gente fez durante o ano, né? Eles estudaram, eles se esforçaram, eles se dedicaram de verdade, a gente sente isso, sabe? Como eu trabalho com grupos de estudo, quantas pessoas no teu no grupo? máximo 25 por turma. Então eu acabo que é conhecendo, bastante também, né? eu acabo conhecendo um pouquinho da história de cada um. E mesmo nos cursinhos que eu trabalho também, me apego muito aos meus alunos. Estava conversando com alguns antes de entrar. Mandaram te mandar um beijo, inclusive. Beijo pra todo mundo, boa sorte. Eles são muito afetivos, muito carinhosos e assim, pelo tanto que eles se dedicam para entrar, eu acho que assim, a nossa velhice ela vai estar assegurada, porque os médicos que vêm pela frente são todos maravilhosos. Que boa notícia! São muito queridos, só precisam se acalmar um pouquinho, vai dar tudo certo.
tranquilidade. Então, o negócio agora, ó, vamos acender vela, minha gente, vamos curtir também, porque o momento é uma fase que depois vai até dar saudade, não vai? Vai, com certeza. É difícil, mas é da vida. Eles voltam sempre para visitar a gente, depois eles passam e voltam para dar abraço na prof. Tá bom. Eles ficam com saudade. Obrigada, professora, pela sua presença aqui. Um beijo para todo mundo que vai fazer o Enem. Boa sorte, muita calma, minha gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Vamos falar de comunidade agora. A gente vai mostrar a situação de pessoas que vivem no Beco dos Coqueiros, na zona norte aqui de Porto Alegre. Eles pedem por melhorias na região, em especial a atenção nas autoridades para um arroio lotado de lixo. Evandro Razi é quem nos conta essa história. Um dos maiores pesadelos da comunidade do Beco dos Coqueiros, periferia da zona norte da capital, é o arroio Passo das Pedras, convertido em vala devido ao acúmulo de lixos na água e nas margens. O perigo mora ao lado. Há 20 anos, o vizinho do Iovani é o arroio. É ruim, é bem precário, porque enche, né? Geralmente chove, a água vem lá de cima, enche e alaga tudo. Alaga até dentro de casa, né? A gente perde tudo que tem, alaga tudo, tem que recomeçar daí, né? E o pessoal não vem aí, às vezes um ou outro vem, mas não resolve nada, nunca não fazem nada. O lixo a céu aberto é uma dor de cabeça para toda a comunidade do Beco dos Coqueiros. Muita sujeira, muita água, né? Muita umidade. Aí pra eles irem, né? Dá uma olhada. O valão aqui quando enche, a minha casa fica cheia d'água ali, ó. Isso aí que a gente precisa mais também. Luciana é a voz do povo na região. É líder comunitária. Já contatou a prefeitura pedindo soluções para o fim do arroio e melhor condições de saneamento básico. Meu trabalho aqui é lutar pela nossa comunidade, pelas melhorias aqui da nossa Vila dos Coqueiros, né? E lutar junto com a comunidade para grandes melhorias aqui que a gente necessita muito, né? E o poder público aqui tá deixando a desejar aqui para nós. O que passam para nós é que está na planilha de serviços, mas quando o serviço vai ocorrer, não soubemos. Aqui mesmo tem o esgoto aqui entupido, já tem muito tempo, já foi pedido serviço e nada acontece. Apesar da indignação e da espera por melhorias, a comunidade não desanima. É ver aqui onde eu moro bonito, um lugar para as crianças, para ter as crianças ficarem. É isso aí, lindo. Conhecida na comunidade como a musa dos coqueiros, a trans Tereza Cristina é respeitada no local. 15 anos residindo no local, vai informar um pouco para você aí de casa que está assistindo Band Comunidade, como é que é conviver aqui, ser trans e ser respeitada. Como é que é, Tereza, viver aqui na Vila dos Coqueiros? Eu adoro morar aqui, né? Moro aqui 15 anos e todo mundo me respeita. Nunca tive piadinha, sempre tranquilo. Mas o importante é que vocês se ajudam. Aqui tem um mutirão, né? O mutirão da amizade, do companheirismo. Quando um vizinho, um irmão não está bem, todos se ajudam. Sim, todos se ajudam. Assim é a comunidade, né? Não é à toa que a gente está lutando para ver se tem o saneamento básico, a entrada dali do nosso acesso, que está horrível, né? Estamos lutando para ver se a prefeitura olhe, né? Pelo menos. Para passar o tempo, vale uma partida de sinuca. Ou as habilidades na cozinha. Sou recebido com um saboroso pudim, uma antiga tradição. Come um docinho. Chega aqui, tem um pudinzinho no final da semana. A comunidade do Beco dos Coqueiros faz um apelo ao poder público municipal. Eu quero muito fazer um apelo para o senhor secretário, antigo gestor do CAR, hoje CRIP, senhor secretário Ramiro Rosário. O senhor conhece muito a nossa realidade aqui na Vila dos Coqueiros, no acesso P7, acesso P4, acesso P5. O senhor conhece os nossos anseios, então, por favor, nos dê atenção, nos receba quando pedimos uma reunião e venha cumprir aqui com as promessas que vocês nos fazem. Sonhar não custa nada, já dizia o poeta. A
comunidade da periferia do Passo das Pedras clama por dias melhores. Olha só, gente, se você que está nos assistindo também está numa comunidade que a sua história venha passar aqui na tela da Band, procura lá no Facebook e no Instagram pelo Evandro Razi e manda um direct para ele que ele vai até a sua comunidade. Combinado? Olha só, uma história inspiradora, mas não é só isso não, viu? Após descobrir um câncer de mama aos 26 anos e passar por um longo tratamento, a advogada Caroline Bianchi resolveu compartilhar a experiência com outras mulheres. É o projeto Mulher e Saúde, em parceria com a doutora Beatriz Amaral, que está disponibilizando mamografias gratuitas para mulheres que realizam um tratamento pelo SUS. Vamos saber um pouco mais desse projeto, conversando agora com a doutora Beatriz e também com a Caroline, que estão aqui comigo no estúdio, mas a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, é muito maior do que tudo isso, do que apenas uma história inspiradora. E tem algo muito forte por trás também desse projeto, né, doutora Beatriz? Então, boa tarde, meninas. Boa tarde, Gabriela. Um prazer estar aqui com os telespectadores. Boa tarde a todos. O projeto Mulher e Saúde, então, é um projeto comunitário da Radimagem, que é a clínica onde eu trabalho e presto serviços nessa área de diagnóstico por imagem da mulher, especificamente no diagnóstico de câncer de mama. Esse projeto Mulher e Saúde começou há 25 anos atrás, Gabriela, e já atingiu milhares de pessoas e a gente tem um cronograma de palestras mensais toda a última quarta-feira de cada mês, dessa vez excepcionalmente pela disponibilidade e generosidade da Caroline, que vai estar conosco num bate-papo hoje às 16 horas lá na Radimagem sobre exatamente câncer de mama. Então, eu estava dizendo que o projeto, então, visava passar informação de qualidade através do convite de vários profissionais, não só na área de informação sobre câncer de mama, mas de doenças várias, onde o diagnóstico precoce faz diferença, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade. Então, esse projeto já recebeu vários prêmios, inclusive nacionais, e hoje, especificamente, Outubro Rosa, nós temos essa participação da Caroline, que através do blog do Instagram dela vai, então, disponibilizar mamografias de forma gratuita na Radimagem a pacientes que tenham requisição pelo SUS, né? A Caroline pode explicar melhor. Isso. A gente vai fazer uma triagem dessas pacientes, a gente não vai conseguir abrangir todos que nos procurarem, né? São 10 mamografias, 5 tomossínteses mamárias e os requisitos são ter cartão SUS e ter indicação de mamografia, ter requisição médica para isso. E a triagem a gente vai fazer através do Instagram, @oncolocas, que é o Instagram que eu compartilho com mais 3 meninas que também tiveram câncer de mama entre 25 e 35 anos. Nós moramos em cidades diferentes, a gente se uniu através das redes sociais. Onde é que elas moram? Uma mora em Osório, outra em Floripa e outra menina mora em Porto Alegre. Eu atualmente moro no interior, em São Gabriel. Então é uma união muito boa porque a gente consegue abranger um número grande de mulheres. E você se conhece ao vivo? Nos conhecemos porque a gente tem uma paixão em comum, somos fãs de Sandy Júnior. Vocês foram no show? Fomos ao show e foi o nosso encontro lá. Ai, e que lá deve ter sido emocionante. Foi a nossa redenção, né? Pós-tratamento, e uma de nós ainda está em tratamento, né? Então foi um momento muito especial. Lá a gente fez algumas camisetas personalizadas para ir ao show, uma delas eu estou vestindo. E a gente recebeu muita procura porque muitas pessoas jovens se identificam conosco, né? Então a gente, quando se fala em câncer, geralmente remete a pessoas de mais idade. E falta informação de qualidade para a gente ver que o câncer não tem cara, não tem idade. E como a doutora Beatriz sempre frisa, que o diagnóstico precoce é o fundamental para o início, quanto mais rápido do tratamento, né, doutora? Então, sendo um diagnóstico precoce, a gente tem um índice de cura de mais de 95%. O principal exame, o único exame de rastreamento, quando a gente fala de exame de rastreamento, é importante dizer que quando a gente preconiza isso, a gente está atingindo toda a população, independente de sintomas, né? Então, você está procurando uma doença antes dela se manifestar clinicamente. Isso se faz através da mamografia. A gente sabe que a mamografia é realizada depois dos 40 anos, uma vez por ano e anualmente, ela reduz em pelo menos 30% a mortalidade por câncer de mama. Claro que vão ter pacientes que vão ter, como a Caroline, uma doença que se manifesta antes, não está dentro do grupo de rastreamento, né? E mesmo, às vezes, o diagnóstico precoce, às vezes, em situações de tumores mais invasivos, a gente não vai curar a paciente. Mas, inclusive, o tratamento fica mais facilitado quanto mais precoce é o diagnóstico. Infelizmente, no Brasil, nós temos 2 grupos de mulheres, as que têm
o atendimento através de planos e convênios de saúde e no SUS, onde se faz mamografia, mas, no entanto, o início do tratamento é tão demorado que, às vezes, são vários meses. E isso, claro, impacta na redução de mortalidade. Até mesmo para ter acesso à mamografia é demorado? Para ter acesso à mamografia, para ter acesso à biópsia, para ter o diagnóstico e depois do diagnóstico para poder fazer a quimioterapia, a radioterapia. E isso tem um impacto imenso em termos de sobrevida, sabe? Então, um dia pode ser que a gente possa juntar e que todas as mulheres, todas as brasileiras tenham o mesmo tipo de direito em relação à sua saúde da mama. A gente espera que seja isso e através desse programa, através de atitudes como da Caroline, a gente incentiva para que a gente ponha, então, um foco no diagnóstico de câncer de mama precoce, que salva milhares de vidas. E, por ano, são 60 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. É o câncer mais comum entre as mulheres. 28% de todos os cânceres em mulher são câncer de mama. Então, por isso o Outubro Rosa, por isso é importante de passar a informação. E eu te agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, que a gente possa falar sobre isso, né, Carolina? A nossa ideia é trazer informação para todo mundo, para todas as mulheres, homens, todo mundo que está em casa para se informar sobre essa doença. Aqui no caso, obviamente, em função do câncer de mama, mas para também desmistificar todos os tipos de câncer que a gente possa trazer informação para as pessoas. Carolina, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Como que foi que tu descobriu o câncer? Numa avaliação preliminar, eu não teria cara de quem teria câncer de mama aos 26 anos. Eu não tinha histórico familiar, eu fiz exame genético e não tinha mutação genética, e foi um toque no banho que salvou a minha vida. Eu tinha feito uma ultrassonografia mamária recente, onde não apareceu nódulo, porque provavelmente não existia ou ainda era muito pequeno e não era detectável, né? E depois de 6 meses, no banho, eu apalpei um nódulo e mostrei ao meu marido. E a importância, assim, da gente mostrar para alguém, não guardar isso para si, é muito grande. E ele me olhou e disse, olha, isso não está normal, vamos buscar ajuda. Como eu trabalhava na radioimagem, eu tinha todo acesso à informação, foi um pouco mais fácil. E por isso que eu tenho essa grande necessidade de levar a informação para outras mulheres, assim como eu tive, as outras mulheres jovens precisam. Quando se é jovem, a gente não tem noção da finitude da vida, a gente acha que tem controle sobre tudo. E quando se depara com algo que paralisa a vida, é muito difícil, né? Então, a sorte que, como eu trabalhava nesse meio, eu tinha acesso a bastante informação. Fiz a ecografia mamária na radioimagem, foi detectado um nódulo suspeito, na mesma hora já fiz a biópsia, e isso é muito importante, ter um lugar acolhedor onde tu possa fazer tudo, porque muitas mulheres não têm essa sorte que eu tive, de fazer a ecografia mamária, no mesmo ato já fazer a biópsia, em 2 dias eu já tinha o diagnóstico. E o que acontece com essa população carente é que elas ficam 2 anos para fazer uma mamografia na fila do SUS. Quando fazem a mamografia, ficam na fila para consultar com o especialista e aí sim fazer todo o tratamento, né? Então, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, tu passou por várias coisas. Com certeza, passei, não desmereço nada do que eu passei, mas a gente precisa ter um olhar cuidadoso com essas mulheres que não têm informação e que precisam, né, se tocar, fazer o autoexame, consultar um médico regularmente. E claro que a gente sabe que a saúde pública nem sempre é tão eficiente, né? Mas quem puder, pelo menos, se tocar no banho, fazer o autoexame e assim que detectar qualquer alteração na mama, buscar ajuda, isso salva vidas, isso salvou a minha aos 26 anos. Né? Logo depois eu passei por quimioterapias, eu estava tentando engravidar quando eu descobri a doença e recebi a notícia de que talvez eu não pudesse ser mãe em função do tratamento. E quando eu terminei as quimioterapias, eu, felizmente, de forma espontânea, eu engravidei do raio de sol da minha vida, que é a Helena. E depois que eu escolhi o nome dela, eu fiquei sabendo que o nome significa raio de sol, que é exatamente tudo que ela significa na minha vida. Ai, que linda. E então, assim, quando eu estava comentando com a doutora Beatriz, que quando eu descobri, eu li o exame, veio direto para as minhas mãos, eu não precisei ir até o médico para ver, eu li ali, carcinoma invasivo, né, de mama. E eu pensei naquele momento, enquanto outras pessoas falavam ao meu redor, nossa, tu vai ficar careca, vai perder... A minha preocupação não era essa. A minha única reflexão naquele momento foi, se eu partir amanhã, o que eu fiz de bom para esse mundo? E eu tinha me dado conta que eu não tinha deixado
Nada de, não assim para minha família, enfim, mas para o outro. E a gente precisa ter uma preocupação. E tá aqui então o teu papel hoje, É, trazendo a tua história exatamente. para todo mundo. Eu te agradeço muito, Eu te que desejo agradeço. muita sorte, muito sucesso, muita saúde para tua filha. Que história linda que tu tens. Muito Obrigada, obrigada. doutora, pela tua presença. Não, eu que agradeço. E lembrando do nosso bate-papo hoje junto com a Carolina, às 16 horas, na sede da Rádio Imagem, lá no Cristóvão Colombo. Eu espero que muitas mulheres possam lá usufruir da informação que a Carolina e que eu temos para passar. Pelo amor de Deus, é isso que a gente pede. Obrigada, viu, Muito meninas? obrigada. Um beijo para Helena. Vamos voltar daqui a pouco, depois do intervalo tem mais RS Acontece. Vai trazer informações sobre os táxis de Porto Alegre que já podem usar as faixas azuis, que até então eram exclusivas para ônibus e lotações. A gente já volta. Estamos de volta e a partir de hoje os táxis de Porto Alegre estão usando as faixas azuis, até então exclusivas para ônibus e lotações. A liberação é para todas as vias quando os taxistas estiverem com ou sem passageiros embarcados. A medida estava em análise na EPTC e foi aprovada pelo prefeito Nelson Marquesa Júnior, mas ainda é por um período de testes durante alguns meses. O objetivo é aumentar a competitividade do transporte, visto o aumento da demanda dos aplicativos. E olha só, neste domingo a nossa querida Rádio Bandeirantes completou 85 anos, mas hoje as comemorações seguem. Nesse tempo todo, dezenas de vozes marcaram a nossa história. Para relembrar um pouco, falar do presente e também do futuro da rádio, eu recebo aqui o professor da URGS, estudioso sobre o assunto, Luiz Arthur Ferrareto, e também o meu colega Paulo Pires, uma enciclopédia, sabe tudo, Paulinho. Meninos, boa tarde para vocês. Tudo bem, Gade? Prazer estar contigo aqui. Vocês já estiveram um pouquinho no 90 Minutos, né? Já afiaram lá e agora vão trazer todas as informações para mim. A parceria está afinada. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Ferrareto. O Ferrareto foi meu professor na faculdade. Como nasceu a rádio? Vamos contar para o pessoal que está em casa. Como nasce a Rádio Bandeirantes? A coisa mais interessante desse processo, né, é que a Rádio Difusora porto-alegrense, que a Bandeirantes é herdeira, né, ela nasce já como uma rádio comercial. Na época as rádios não eram rádios comerciais, elas eram entidades que tinham, assim, tipo assim, um clube ou uma sociedade. Por isso tinha um nome, né, Rádio Clube isso, Rádio Clube aquilo, Rádio Sociedade isso, Rádio Sociedade aquilo. Um empresário daqui de Porto Alegre, que era o gerente da Casa Coates, o Arthur Pisoli, ele resolve montar uma emissora de rádio, principalmente para vender aparelhos de rádio, porque as rádios só funcionavam de noite, ele queria testar os aparelhos, mostrar como é que funcionavam, e não tinha como, porque as outras emissoras existentes na época, elas estavam fora do ar nesse momento. Então ele monta para isso, né, e monta já como uma sociedade civil, ou seja, como uma empresa focada no lucro, para viver de anúncios, né? Então tem uma grande revolução nesse processo, né? A Rádio Difusora passou por vários donos, aqui foi do maior grupo na época de rádio, televisão e jornais, que eram os diários e emissoras associados, depois passou pelos capuchinhos e nos anos 80 passou para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, né? Que é essa história aí que a gente conhece mais recentemente, digamos assim. Né? E quem faz a história está aqui do lado, ó. Com certeza. Paulinho né? Pires, 40 anos de Band. Só não trabalhou na época dos associados, aqui, nem na época do episódio. Quando eu entrei aqui na Bandeirantes, era ainda dos Fãs Capuchinhos, entrei na Difusora, na Rádio Difusora ainda, só para ter uma ideia. Eu estava pensando, recordando assim, eu entrei aqui em 1º de setembro de 79, né, há 40 anos, portanto, e um mês depois, em outubro, em 27 de outubro, a Rádio Bandeirantes fez 45 anos. Hoje ela faz 85, então... Assim, eu vivi a metade desses 85 anos da rádio. A tua história de vida profissional se mistura com a história Se confunde muito com a própria história da Rádio Bandeirantes Difusora, Bandeirantes. O que é estar na rádio para ti? É sensacional. Eu sempre falo, são duas frases feitas, né, mas chavões, mas não interessa. São frases que eu gosto sempre de falar, porque é desta forma que eu vejo o rádio. Primeiro, o rádio para mim é o meu oxigênio. Né? Se o ser humano não consegue viver sem oxigênio, eu não consigo viver sem o rádio para mim é meu oxigênio. Essa é uma questão. Segunda questão, sempre digo, acho que o Ferrareto sabe dessa minha frase também, que aqui dentro, ó, nessas veias aqui, não corre sangue, corre ondas de rádio. Eu sou um homem de rádio. Que lindo! Eu nasci numa rádio, meu pai era radialista, Lápio Pires trabalhou na Rádio Difusora. Primeiramente, nos anos 60, foi repórter esportivo, quando a Rádio Difusora, ainda funcionava no prédio da Comendadora Azevedo, da Uruguai, prédio Comendadora Azevedo, lá bem próximo à prefeitura. Então, nos anos 60, meu pai foi repórter esportivo. Depois esteve comigo aqui na Rádio Difusora, já nesse prédio aqui atual da Delfino Rieti, final dos anos 70, início dos anos 80. Então, na verdade, o rádio está no meu DNA, está no meu sangue.
no teu, no meu, de quem gosta de notícia, né, professora? Somos, quem né? gosta de notícia, a gente acorda e já liga o rádio. O rádio, na realidade, é o grande companheiro das pessoas, né? E depois que inventaram o radinho de pilha, ficou mais companheiro ainda. E agora com o celular, com tudo migrando para dentro do celular, a gente não fala mais em telefone celular, né? A gente fala em celular. Liga? Né? O teu telefone liga, professor? O meu não liga. Então, o rádio está ali dentro também, né? Então, eu acho que o que garante a sobrevivência desse meio maravilhoso que faz a nossa vida, né? Eu não seria ninguém se não fosse o rádio. Né? Eu vivo para isso. Quando estava em veículo ou na universidade, vivo para isso e disso. Então, sou muito feliz com essa coisa toda, essa possibilidade, um meio muito popular, está na casa das pessoas. Eu digo, olha, se você for no interior da Amazônia, lá, se tiver um veículo de comunicação, só tiver um veículo de comunicação, eu aposto, é rádio. O cara está lá ouvindo por ondas curtas, uma transmissão, ele está ouvindo rádio. Ele não tem nem energia elétrica, mas ele tem um radinho de pilha. Então isso faz a diferença. E com essa coisa da gente poder ouvir rádio e fazer outra coisa junto, né? Fazer a sua tarefa, o seu trabalho, dirigir, a gente tem garantido a sobrevivência do meio aí por muito tempo. Isso que eu ia lhe perguntar. A gente tem o rádio ainda a todo vapor. Qual é o futuro do rádio? Olha, eu acho que o futuro do rádio passa por, no rádio ao vivo, né? A gente usar a nosso favor as redes sociais, usar as redes sociais para que elas sirvam de canal para o que a gente está dizendo, de relacionamento com o público, saber que o que nós estamos dizendo, a nossa mensagem, que é radiofônica, que é sonora, é mais importante que as redes sociais, porque é o centro de tudo, né? Então isso é um ponto importante, né? No rádio do dia a dia, nesse rádio por ondas eletromagnéticas, seja no celular, seja via internet, seja no aparelho de rádio, a gente vai trabalhar no jornalismo muito com a informação do momento, né? E tem uma outra possibilidade agora, né? Que agora se fala muito na segunda revolução do áudio. A segunda revolução do áudio é o podcast, aquele arquivo que a gente baixa, ouve a hora que quer, né? Quem é que tem know-how para fazer podcast, quem tem know-how para trabalhar com áudio? Emissora de rádio. Então a gente tem que considerar essas hipóteses aí como as garantias do nosso futuro como meio de comunicação, como profissionais, como pesquisadores, enfim, e como ouvintes, né? Que eu acho que a parte mais importante disso é o ouvinte. Né? Fica on demand, né? Tu ouve a hora que tu queres, o conteúdo que tu queres. Essa é a forma da sobrevivência do rádio. Com certeza, com certeza. Eu lembrei, permita, Gabi. Claro, eu ia te puxar a tua memória, Uma questão muito importante que eu lembrei agora, né? Claro, hoje eu faço televisão também. Hoje eu digo a atualidade, claro. Eu faço televisão há 20 anos também. Mas eu lembro muito bem da magia que é o rádio, né? Porque às vezes a pessoa te ouve no rádio, não te conhece pessoalmente, tudo mais, mas sabe que mesmo atualmente, mesmo agora em 2019... Mesmo estando na TV? Mesmo estando na TV, às vezes eu estou no supermercado, estou numa loja lá, o pessoal ouve a voz, olha, aquele cara pergunta, tem o Paulo Pires lá na Rádio Bandeirantes, a primeira coisa que diz assim, pensei que fosse um pouco maior. É a mesma coisa que eu sempre brinco, né? Que eu cheguei aqui em 79 e não cresci, né? Continuo igual, né? Que barbaridade. Só perdi cabelos e tudo mais, cresceu a barriga, mas não cresci em altura, né? Mas fez a emissora crescer, com certeza. As emissoras, que bom. Né? O nome do Paulinho está por trás desse crescimento, dessa alegria que é ter a Rádio Bandeirantes aqui conosco. Agora, Ferrari, tem a história do imaginário também, isso foi um pouco do meu tema do TCC também, a história do imaginário de trabalhar com o que a pessoa está ouvindo, né? É dificílimo fazer rádio, se as pessoas soubessem como é difícil fazer rádio, reportagem da rádio ao vivo, é tão difícil, né? Tem toda a criação do imaginário. Tem umas coisas assim, as pessoas simplificam, né? Outro dia alguém me diz assim, por exemplo, fazer podcast, fazer um programa de rádio é fácil. Abre o microfone e sai falando. Não, para aí. Para falar o microfone, tem que ter o que dizer, né? E para ter o que dizer, a gente tem que construir isso, né? E a gente pode construir, a gente constrói imagens na cabeça das pessoas, né? Toda a produção de jingles e spots, por exemplo, comerciais, deveria considerar isso, né? A gente, aquela coisa, essa também é velha que eu vou falar, aquela coisa do som
do trem. O som do trem constrói a imagem do trem, né? Se a gente está trabalhando com uma transmissão estéreo, daqui a pouco vai aparecendo num canal, vai crescendo, passa para outro canal e some, entende? Isso aí é construção do imaginário, né? Imagem, imaginação, imaginário tem muita relação com rádio. As pessoas, a gente coloca essas pessoas, os ouvintes, dentro do cenário, né? Onde é que isso acontece hoje? Ah, mas hoje é desprovido, não tem efeitos sonoros e tal. Pô, mas é a transmissão esportiva, né? Pô, quantas pessoas seguem preferindo ver o jogo, né? Mas ouvir pelo rádio ainda, porque a emoção está carregada na voz do narrador. Isso faz um diferencial monumental, né? No narrador e de quem também está comentando em volta, como é o teu caso, né, Paulinho? Traz toda a emoção quem ali. Faz a jornada esportiva, no caso, né? Que realmente, como falou o Ferrareto, a transmissão esportiva, por exemplo, na narração do futebol, a transmissão esportiva do futebol propriamente dito, né? Obviamente, como é rádio, nós estamos transmitindo, talvez aquele que esteja acompanhando nesse momento também, no mesmo momento, simultaneamente, a televisão, mas muitas vezes o cara não está acompanhando, não está vendo a partida, né? Então, realmente, isso o narrador de futebol tem que ter essa questão aí, porque ele tem que transmitir para quem está ouvindo o rádio naquele momento, passar tudo, situar, por exemplo, o ouvinte do rádio, onde está a bola, onde está a jogada, se é pelo lado direito, lado esquerdo do campo. Realmente isso é uma magia e uma competência que tem que ter muito grande, né? Um narrador esportivo, por exemplo. Tá bom, meninos, muito obrigada. Vida longa à Rádio Bandeirantes, né? Que tenhamos aí mais 85, sem parar. O resto da vida. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, estou muito feliz. Vou te sacanear, Paulinho. Vai me sacanear. Chama o intervalo para mim, assim, com aquela empolgação da rádio, por favor. Vamos lá, então. Deixa eu qual câmera? Para 2 aqui? Vai lá. Para cá? Isso, pra cá. vai lá. Vamos então a mais um intervalo e na volta vamos falar sobre o patrimônio do nosso estado, o Oktoberfest de Igrejinha. Não saia daí, hein? Terminou ontem em Igrejinha, no Vale do Paranhana, mais uma edição da Oktoberfest. O evento foi um sucesso e cada vez mais mostrou o protagonismo da comunidade que todo ano se mobiliza para essa festa. E com o Thomas, com você. A Oktoberfest de Igrejinha tem um impacto muito positivo para a cidade. Mais de 3 mil voluntários trabalham aqui e fazem com muito amor e coração. A cidade toda é uma família, né? Ico, são 34 mil pessoas. Desses 34 mil, nós temos 3 mil pessoas que trabalham voluntariamente para fazer essa festa acontecer. Essa é a razão do sucesso da nossa festa, é mais um diferencial. Igrejinha, que é conhecida, a Oktoberfest Igrejinha, como a maior festa comunitária do Brasil. Todo o resultado da Oktoberfest de Igrejinha retorna para as entidades do nosso município, Hospital Bom Pastor, Brigada Militar, as escolas, a PAI, Grupo de Escoteiros. Estamos ampliando essas distribuições de resultados para todas as entidades do Vale do Paranhana. Pessoal trabalhando aqui em amor à cidade, em amor à festa, é muito legal, né? É muito legal. Os lucros revertidos para a nossa sociedade, né, para a nossa comunidade, no hospital, nas escolas, nas creches. Então a gente trabalha voluntário e vê os lucros sendo revertidos para a nossa saúde. Olha só que interessante, o pessoal trabalha e sabe para onde está indo o dinheiro, isso é importantíssimo, né? Com certeza, essa prestação de contas e cada visitante que vem ao parque, a partir do momento que entrou no parque, tudo que ele consumir dentro do parque, ele está ajudando alguém. Além de estar se divertindo, consumindo, fazendo festa, vai estar fazendo um ato de solidariedade com escola, creche, PAI, hospital, enfim, todo mundo. A Andréia também é voluntária aqui na festa. É um trabalho muito bonito, né? Isso, uma satisfação fazer parte dessa festa, uma alegria imensa em fazer parte. Primeiro ano meu, muita vontade de fazer. E o que tu está fazendo aqui? Hoje eu estou entregando aqui o folder, convidando o pessoal, divulgando a nossa programação. Eles vêm aqui e pedem informações, onde fica banheiro, onde eu tenho fraldário, onde eu posso ir com cadeirante. A gente está aqui para isso. Quantos anos trabalha como voluntário? 28 anos como voluntário. 28 anos? 28 anos. Marcelo, parabéns, hein? Muito obrigado. Trabalhar por amor é mais bonito, né?
Com certeza, e é uma das coisas que move essa festa, que a maioria dos trabalhadores da festa, ou dos voluntários, já trabalham há muitos anos por amor e por saberem que todo o seu trabalho volta para a comunidade em saúde, segurança e educação. Legal, e diversão também, né? Rapidinho, vamos passar aqui o olho no Face, na nossa live. O Sérgio Marimon diz o seguinte, sobre a matéria que a gente mostrou de uma comunidade que pede solicitações, maior cuidado com o arroio, lá na Zona Norte de Porto Alegre. Ele diz assim, eu sou de Bagé e ele assistiu a chamada, ele viu que a comunidade pede providência sobre um arroio que transborda. Mas aí vejo também a quantidade de lixo jogado, então a consciência deve partir antes de qualquer coisa dos próprios moradores. Abraço ao Sérgio Marimon, lá de Bagé. A Anne diz que não está pegando a Band lá em Jaguarão. Vou falar pro pessoal aqui da área técnica, tá, Anne? Também um beijo pro Flávio Dutra, que está nos assistindo, e a Tânia dizendo, ama a Band. Obrigada, continue conosco. Olha só, hoje a Bienal anunciou oficialmente o time de curadores da próxima edição da Mostra de Arte Contemporânea. A gente mostra, a grande mostra começa em abril do ano que vem e vai até o julho. Mas as chamadas atividades paralelas já estão acontecendo e quem nos conta os detalhes é o Igor Simões, que é um dos curadores, o curador educativo da Bienal. Igor, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Começou então assim? Começou, na verdade a gente já vem começando assim. Desde outubro a gente começou as atividades, eu sou curador educativo da Bienal e esse primeiro movimento da mostra de encontrar o público, de começar a debater esses temas que estão circulando no pensamento que a mostra traz, já começamos em outubro com algumas atividades que têm reunido um público muito interessado e interessante também. Como é que são essas atividades? Agora elas continuam no mês de novembro? Elas continuam ao longo do mês de novembro. É um programa do educativo que se chama Território Quendê. É uma homenagem à protagonista de um livro marcante da literatura contemporânea brasileira, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Nesse livro, a Quendê é uma criança que sai das costas africanas, é escravizada no Brasil e ela vai se locomovendo, compra a própria liberdade e vai constituindo territórios onde quer que passe. Então, essa ideia de uma mulher que circula, que empreende, que constrói seus territórios, que compra a sua própria liberdade, que se torna uma voz indispensável, é um pouco a seta desses encontros. Ai, que a gente lindo. Começou... Adorei, é um projeto curioso. que me traz muita felicidade, particularmente, por ser um fã do livro, porque acho que esse livro é, sim, um marco mesmo, assim, dessa produção contemporânea. Ele reescreve até a nossa historiografia, embora seja um livro de literatura, e tem dado um pouco, assim, o caminho para essa mostra. E, através do Território Quendê, a gente tem reunido mulheres, alguns homens, mas uma maioria imensa de mulheres, que com suas trajetórias, com seus trabalhos, com seus pensamentos nas mais diferentes áreas, compõem esse mosaico enorme que a Bienal pretende trazer, tocando no assunto feminino. Pois é, esse é o tema principal da Bienal, que acontece de abril a julho de 2020. O tema é feminino. E não temos ainda todos os convidados, os artistas que vão participar, mas é isso que vai nortear, né? É isso que vai nortear, assim, uma seleção muito potente de artistas, assim, artistas brasileiros, artistas do continente africano, artistas europeus, norte-americanos, da América Latina, sobremaneira. A lista de artistas a gente ainda não pode revelar, ainda não posso falar, mas acho que essa deve ser uma Bienal muito marcante nessa trajetória de 12 edições. Isso que eu te dizer, Bienal de número 12. 12. Dá para explicar para as pessoas, assim, acho que todo mundo que mora aqui no Rio Grande do Sul, que vive em Porto Alegre, já ouviu falar, pelo menos, né? São 12 edições. Não tem como explicar assim o tamanho que é, o que representa, né? Faz parte já da nossa cultura. Sim, acho que a Bienal do Mercosul, né, que a gente está chamando de Bienal 12, né, pela sua 12ª edição, é uma das mostras de artes mais importantes da América Latina, né? Acontece aqui em Porto Alegre, teve a sua primeira edição, desde a sua primeira edição voltada, com esse olhar voltado para a América Latina, soube negociar muito bem com as mudanças políticas e econômicas que todos esses blocos vivenciaram nos últimos anos e hoje aparece aí de novo tocando em assuntos necessários, né? É uma Bienal de uma participação
sobretudo de mulheres, né? Nós somos um time de 4 curadores, capitaneados aí pela Andréa Giunta, que é a curadora geral dessa edição. Ainda a Fabiana Moraes, curadora brasileira, desculpa, a Fabiana Lopes, curadora brasileira, e a Dorota Brixel, polonesa. Então, é uma Bienal voltada para essa questão e para as suas mais diversas aparições, assim. Esse feminino não aparece nunca na Bienal como algo restrito às mulheres apenas, mas a todas as formas de existência desse feminino. Já tô louca para chegar abril. Temos um minutinho, bem rapidinho. Atividades paralelas, quem quiser saber mais informações, procurar onde? No site da Bienal, né, nos nossos links do Educativo. A gente está com uma edição que acontece agora, no dia 31 de outubro, o dia inteiro discutindo educativos, bienais, escolas, mostras, mediadores, enfim, dando a largada para esse trabalho. Igor, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, amanhã a gente volta com mais RS Acontece. Um grande beijo, outras notícias 10 para 7 no Banho de Cidade. Até amanhã. Tchau, tchau.